feita dessa forma, a gente consegue maneiras melhores de ver se ela converge ou diverge, tá certo? Até aqui, alguma pergunta? Tá, Não, então vamos continuar aqui, tá certo? tá certo. Então tá aí, né? Ó. Então você tem que ter uma sequência, né? Ó. Aí o que a gente tá fazendo é dar sentido a esta. Vocês estão vendo os slides, né? Sim. A essa expressão, né, de infinitas parcelas, né, que são formadas pelos termos da sequência original, tá certo? Aí dessa forma, né, ó, né, que a gente simboliza esse somatório, nós vamos simbolizar esse somatório desta forma ou dessa, né, ó, aí nós teremos isso daí, né? Como eu lhe disse, só faz sentido somar se aquela sequência, né, tiver limite. Se não tiver, essa soma não tem sentido, né? Não resulta nada. Por exemplo, essa daqui, ó. Você tem essa soma. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. É claramente evidente que o limite aqui não existe, né? Ó, se você for olhar as sequências parciais, né? Deixa eu voltar aqui para a lousa, para a gente entender direitinho. Olha só. Se nós voltarmos aqui, né? Então vamos ver esta sequência aqui, não é? Vamos ver esta sequência e vamos dar significado a essa soma, né? Se ela existe ou se ela não existe. Então, olha só. Vamos pensar nessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, etc, N, etc, né? Eu tenho a sequência. Agora, eu vou pegar a série a partir dessa sequência, né? A série, né, vai ter o S1, que no caso vai ser o 1, vai ter o S2, que vai ser 1 mais 2, que nesse caso é 3, vai ter o S3, que vai ser 1 mais 2 mais 3, que é igual a 6, né? Ó. Esse aqui é o A1, o A2, o A3, ó. O S1 é o A1, o S2 é o A1 mais o A2, né? Ó. O S3 é o A1 mais o A2 mais o A3, né? Ó. Que deu 6. Aí o S4. Então é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que neste caso é 10 e assim por diante, né? De maneira que o SN é esse aqui, né? Ó. De maneira que o SN é esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui o S2. Não, deixa assim. 1 mais 2 mais 3 mais etc. mais N, né? E isso não acaba, né? Ó. De tal maneira que eu quero saber, ó, se essa soma aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais etc. mais N mais etc. se ela tem algum sentido. Lembra que eu falei que a gente pode representar assim também, né? Ó, N variando de 1 até infinito. Essa soma tem sentido? Aí a gente tem que olhar para essa sequência, né? Ó. Essa sequência tem os seguintes termos: 1, 3, 6, 10, etc. Né? Ó. Isso aqui vai se aproximar de alguém conforme você aumenta o valor do N? Né? Ó, vai ter um limite? Né? Claramente, né? Claramente isso não acontece, né? Ó, esse limite não existe. Perfeito? Claramente esse limite não existe. Porque sempre que você colocar mais termos, a soma vai sempre aumentar, não vai se aproximar de ninguém. Tá certo? Então, vai querer dizer que o limite não existe, né? Ó, tá certo? Então, neste caso aqui, ó, essa soma não tem sentido. Esse limite não existe, né? E o que a gente vai fazer é isso, saber quando essa soma tem sentido, olhando para a sequência, não é? E quando não tem sentido. O que significa ter sentido? É que essa sequência formada aqui, ó, ela tem que convergir, né? Se você observar, essa sequência é a seguinte sequência, né? 1, 3, 6, 10, etc, né? Isso aqui, ó, é N mais 1 vezes N
dividido por 2, etc. Perfeito? Não sei se você lembra, né? Isso aqui é uma PA, né? E esse aqui é a soma dos N primeiros termos da PA. Se você fizer o N aumentar, né, essa sequência vai só aumentar. Ela não vai se aproximar de ninguém, né? Então, essa sequência aí, ó, ela não converge, né? Ah, professor, mas como é que eu veria isso? Seria de maneira muito simples. É só você calcular o limite, quando o N tende a infinito, de N mais 1 vezes N sobre 2. Isso daqui daria infinito, ou seja, a soma não tem sentido, né? A soma não tem sentido porque esse negócio cresce muito, vai para mais infinito. Tá certo? Claro que a gente não está interessado nas sequências que divergem, a gente quer saber as séries que convergem. Perfeito? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E aí está, né? Então, ó, a sequência formada é essa sequência aí que só cresce, né? Então, se ela só cresce, ela não tem limite, tá certo? Ou seja, a soma dita aqui em cima não faz sentido, neste caso, né? Tá certo? Agora vamos ver essa outra soma aqui, ó. Vamos ver se ela tem sentido ou não. Ó. Na verdade, colegas, vamos ver se ela tem sentido ou não, né? Deixa eu só escrever aqui a sequência e a gente vai fazer um estudo para saber se essa tem algum sentido ou não, né? Então, eu vou ter aqui a seguinte sequência. Melhor não. Meio, um quarto, um oitavo, um 16. Deixa eu tirar aqui da apresentação para que a gente possa... Peraí. É isso aqui, né? Tá, vamos lá. Vamos aqui para a lousa, né? Então, é isso aqui vai ser, etc. 1 sobre 2 elevado a n, etc. Né? Então, eu tenho esta sequência, né? O que eu quero saber se esta soma aqui desta sequência tem sentido, né? Qual soma, né? Aí, qual é a série que eu obtenho aqui? É meio mais um quarto mais um oitavo mais um 16º, mais etc., mais 1 sobre 2 elevado a n, mais etc. Quero saber se isso aqui tem algum sentido, né? Ou seja, se converge ou diverge, tá certo? Então, olha só. Lembra aqui, ó, que o S1 é meio, né? É assim que eu estou olhando. Que o S2 é meio mais um quarto, e isso vai dar 2 mais 1, 3 quartos. Tá certo? O S3 é igual a meio mais um quarto mais um oitavo. Deixa eu ver aqui, vai dar 4, 6, 7. 7 oitavos. Deixa eu ver se dá certo isso. 8 com 4, 2, 2 mais 1, 3. 8 com 4, 4 mais 3, 7. Tá certo, né? E assim por diante, de tal maneira que o Sn é igual a meio mais um quarto mais etc. mais 1 sobre 2 elevado a n, etc. Né? E isso não acaba, né? Isso não acaba. Tá certo? Aí, essa sequência tem sentido, né? Se você for observar, né? Se eu fosse pegar aqui, ó, essa sequência que está sendo formada é essa daqui, ó. Entendeu? Olha só. É meio, né? O primeiro termo é o segundo termo. 3 quartos. O próximo termo, 7 oitavos. O próximo termo, 15, 16. Quem é o próximo termo? 31, 32, etc. Tá certo? E isso tem infinitos termos, né? E aí, ó, você percebe, ó, aqui é meio, aqui é 0,5, claramente. Aqui é 0,75. Aqui é 7 sobre 8. 1, 2, 5 vezes 7. Vamos ver aqui, 35 vai 3.
14, 17, vai 1, 8. Então, aqui, ó, é 0,875, né? Você percebe, ó, que conforme você vai tomando essas somas aqui, né, ó, você é claramente visto que isso está se aproximando de 1, né? Ó, isso aqui, ó, está ficando cada vez mais próximo de 1. Mas dá para ver aqui também, ó, aqui é meio, né? A diferença aqui é sempre uma unidade, né? É sempre uma unidade, mas conforme você vai crescendo, né, esse número tende a ficar cada vez mais próximo do número 1. Tá certo? Então, o limite desse negócio é 1. Ah, 5. Então, essa soma infinita aqui, ó, ela tem sentido, né? Ó, n variando de 1 até infinito, 1 sobre 2 elevado a n. Essa soma tem sentido, né? E eu não vou dizer que ela, no nosso caso aqui, esse limite, apesar de essa soma nunca ser exatamente igual a 1, mas ela vai ficar tão perto de 1 quanto aquele. Então, eu vou dizer que essa soma vai dar 1. Essa soma é infinita, né? Então, essa soma aqui tem sentido, né? Não é como a anterior, que estava só crescendo, só crescendo. Essa aqui, não. Conforme você vai agregando termos aqui, ó, você viu, né? Conforme você vai agregando termos, né? Ó, você vai ter essa sequência, e essa sequência se aproxima cada vez mais de 1, né? Então, você vai dizer o seguinte, que essa soma, né, que esta série converge para 1, né? Ou que essa soma infinita dá igual a 1, né? Então, o nosso objetivo é saber quando a série converge, como este caso, e quando a série diverge, como no caso anterior. Perfeito? Vamos ver um outro exemplo? Vamos continuar aqui a apresentação para a gente apresentar um outro exemplo. Então, é o que eu lhe disse aqui, né? Tá certo? Como eu lhe disse, ó, tá aqui, eu quero essa definição. Aqui é o primeiro termo, que é o meio. Esse aqui é meio mais 1/4. Esse aqui é meio mais 1/4 mais 1/8 ou 7/8, e assim por diante. Perfeito? De tal maneira que vai ser isso daqui, né? Aí você sabe que essa sequência aqui tende a 0. Então, isso aqui tende a ser igual a 1. Perfeito? Não é? Podemos observar que quando adicionamos mais e mais termos nessas somas parciais, o valor obtido vai ficar cada vez mais próximo de 1, tá certo? Dessa forma, né, a gente vai dizer que a série infinita, ela converge para o número 1, e podemos escrever o que nós fizemos agora há pouco, né? Ó, tá certo? Dada uma série a n, usamos uma ideia parecida para determinar se ela tem uma soma ou não, né? Ó, tá aqui, ó, né, ó, o que a gente definiu antes, né, como se escreve a série direitinho, né? Então, a série também é uma sequência, só que cada termo dela é formado por somas parciais da sequência original, como a gente já disse, né? Ó, esse teorema aqui é importante, né? Ó, se o limite da soma parcial, que é essa aqui, né? Ó, se você olhar esse limite dessa soma aqui, que não tem todos os infinitos termos, é só até o AN, né? E essa soma existir, então a série converge, e converge justamente para esse limite, né? É o que está dizendo aqui, né? Se o limite das somas parciais existir e for um número S, esse S é justamente a soma. Tá certo? Então tá aqui, né? Mais formas de escrever, né? Tá ok? Né? O que eu acabei de dizer, o teorema, né? Tá certo? Caso isso não aconteça, é porque a série diverge, né? Então, é como a gente dissesse que a soma não tem sentido. Tá ok? Antes de ver... Vamos logo ver a série geométrica, depois a gente vê uma outra que eu estou pensando aqui. Tá? Vamos falar da série geométrica. Vamos lá para o quadro. Então, na aula passada, a gente falou da sequência, né? Que era uma progressão geométrica. Lembra que é essa daqui, ó? Digamos, A vezes R, A vezes R ao quadrado, A vezes R ao cubo, etc. A vezes R elevado a N, etc. Né?
Tá certo? Aqui, ó, onde R é um número real, tá certo? Pode ser qualquer real, né? Tá ok? E o A também, né? Agora, aqui tem uns detalhes que a gente precisa observar, né? Olha só. Se o A for igual a zero, eu vou ter a seguinte sequência, né? Ó, 0, 0, 0, infinitos zeros, né? Isso quer dizer, ó, que esse negócio converge para zero. E, claro, se você pegar a série associada, né, que é o último termo é zero mais zero infinitamente, é claro que esse negócio converge, né? Ó, e converge para zero. Né? Se você tomar o A igual a zero. Não importa quem é o R. Agora, se você disser que o R é igual a 1, o que acontece? Como é que fica a série? A série fica assim, ó. Eu vou fazer duas coisas, né? O R igual a 1 e o A diferente de zero, né? Porque se o A for zero, já está aqui nesse caso. Então, eu quero que o A não seja zero. Certo? Então, neste caso, ó, eu vou ter a seguinte sequência, né? Ó, qual a sequência? A, etc. Olha, veja bem, essa sequência, ela converge para o número A, né? A sequência, o limite é o A. Agora, se você pegar a série, isso tem um problema. Né? Ó, você vai pegar A mais A, você vai pegar infinitos A's. Isso vai convergir? Claro que não, né? Isso aqui, ó, diverge. Por quê? Porque se você vai acrescentar, não importa se o A é positivo ou negativo. Digamos que o A é 1, vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Essa soma vai acabar um dia? Nunca. Ela vai para mais infinito, não é? Se fosse menos 1, menos 1, menos 1, iria para menos infinito. Então, se o A for um número positivo, isso vai para mais infinito. E se o A for um número negativo, isso vai para menos infinito. Ou seja, a soma não faz sentido. A série diverge. Perfeito? Então, o que é que nós queremos saber? Tá certo? Nós queremos olhar essa sequência, né? Essa série, a série geométrica, que é obtida a partir da sequência da progressão geométrica, né? E eu quero saber se ela converge ou diverge. Então, eu já vi que se o A é zero, não importa quem é o R, ela converge. Tá certo? Se o R é 1 e o A não é zero, a sequência converge, mas a série diverge, né? Então, vou até colocar assim, ó. A sequência, ela é convergente. Tá certo? Mas a série é divergente. Tá ok? Não importa quem é o A. Quer dizer, o A não pode ser zero. Não importa sim, né? Então, qualquer outro número aqui, ó, esse negócio vai para mais infinito ou para menos infinito, então, essa série diverge. Tá certo? Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar o caso em que o R não é 1. Tá certo? Claro, o R não é 1, nem o A é 0, né? Óbvio, né? Tá certo? Então, a gente vai ver esse caso. Então, o caso que a gente quer estudar, não é o caso em que o A não é 1 e o R também não é 1. Tá certo? E o R também não é 1. Tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, se o R for 0, o que vai acontecer? Vai dar a seguinte sequência. A, 0, 0, 0, etc, 0. Olha só que coisa mais interessante que vai ocorrer aqui. Ó. E a sequência converge para 0. Alguma dúvida? Por quê? 0 vezes isso, né? Vai ficar o A e esse negócio converge para 0. Mas a série
a série obtida a partir disso daí, ó, que é a seguinte, né? A série obtida a partir desse daí, que vai ser A mais 0, mais 0, mais etc, mais etc. É claro que isso converge e isso converge para o A, né? Perfeito? Então, se o R é 0, esse negócio converge e converge para o A. Perfeito? Então, já observamos esse detalhe, né? Então, eu vou querer isso aqui agora. Vou querer que o R, o A não seja 1, o R não seja 1 e também o R não seja 0. Vou estudar esse caso, tá? O R não é 1 nem é 0, porque se o R é 0, né, a sequência converge para 0 e a série converge para o número A. Perfeito? Então, vou apagar aqui, né? E agora vamos ver esse caso, tá certo? Bom, para esse caso aqui, ó, a gente obtém a seguinte série, né? Tá certo? É isso daí, a gente tem essa série, né? Que a gente quer saber se ela converge ou diverge para esses casos aqui, né? Tá? Agora, olha só. Lembra como é que a série é obtida, né? O primeiro termo é esse aqui, é o A. O segundo termo é o A mais A vezes R. O terceiro termo é A mais A vezes R mais A vezes R ao quadrado e assim por diante, né? Tá certo? De tal maneira que o enésimo termo, né? Ó, isso aqui continua, né? Vai ser A mais A elevado a R mais A elevado vezes R ao quadrado mais etc. Mais, olha só. Esse cara é uma unidade menor do que esse, né? Aqui é 1, aqui é 2. Aqui é R elevado a 0, né? Aqui é 1. Tá certo? Então, aqui, ó, é A vezes R elevado a N menos 1, né? Porque é uma unidade menor, né? Que o termo, tá certo? Tá ok? O que eu vou fazer agora? Para saber o que vai acontecer. Eu vou multiplicar esse negócio aqui por R, né? Quando eu multiplicar por R, vai ficar R vezes SN. Mas quando eu pegar esse R e multiplicar aqui também, né? Porque está na alterar, eu tenho que multiplicar para os dois lados. O R multiplica todo mundo. Quando o R multiplicar esse, vai ficar AR. Mais. Quando o R multiplicar esse, vai ficar AR ao quadrado. Mais. Quando o R multiplicar esse, vai ficar AR ao cubo. Mais, etc. Mais. Quando o R multiplicar esse, vai ficar AR elevado a N. Perfeito? Tá ok? Agora eu vou pegar assim, ó. Vou pegar SN menos R vezes SN. Então, é esse menos esse. Então, esse menos esse, então vai ser esse menos esse, então vai ser o A. Aí, esse menos esse é 0, esse menos esse é 0. Aí, o AR ao cubo menos esse é 0, né? O ARN menos o anterior é 0, então só vai sobrar esse e esse. Mas como esse aqui eu estou multiplicando por menos, né? Vai ficar menos AR elevado a N. Vou repetir. Aqui eu estou multiplicando todo mundo por menos. Está ficando menos, 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 menos. Estou somando os dois. Quando soma esse aqui, fica SN menos RSN. Aqui todo mundo menos. Vai ficar A mais esse, mais esse, mais esse, aí menos esse. Mas como esse aqui está todo mundo negativo e eu estou numa soma só, esse cancela com esse cancela com esse, o seguinte cancela com esse aqui cancela com o anterior e sobra só esse. Menos, porque eu estou multiplicando esse de baixo, todo mundo por menos. Aqui eu vou colocar o SN em evidência. Vai ficar 1 menos R vezes SN. E aqui eu vou colocar o A em evidência. Vai ficar 1 menos R elevado a N. Tá ok? Perfeito?
É isso aí, né? Então, conclusão. O Sn é igual a A vezes 1 menos R elevado a N sobre 1 menos R. A gente olhou no penúltimo slide o seguinte, né? Eu falei do teorema lá, né? Ó, aqui eu vou apagar, tá certo? Olha aí direitinho. A gente falou o seguinte, que no slide estava escrito assim, ó, que o limite, quando n tende a infinito, de Sn é igual a S, sendo que S é a soma, né? Ó. Posso chamar isso aqui de S, né? Então, se esse limite existir, o limite do Sn, né? Então, isso é justamente a soma, perfeito? Quando existe, né? Claro, tudo isso quando o limite existe. Quando o limite da soma parcial existe, né? Digamos S, ele é o limite da série, perfeito? Né? Vou até colocar aqui, isso aqui é igual n variando de 1 até infinito de AN. Perfeito? Melhor. De Sn. De AN mesmo, né? Que vão ser as formas parciais, tá certo? Quando existe, né? Tá ok? Então, vamos lá. Então, já que é assim, eu vou calcular esse limite, né? Que é esse aqui, né? Vai ficar isto é igual ao limite quando n tende a infinito de A vezes 1 menos R elevado a N sobre 1 menos R. Ó, se você observar, né, nesse limite a variável é o N. Então, o A, o 1 e o R são constantes. A gente aprendeu o seguinte, que no limite, as constantes podem sair se o limite existir, né? Claro, né? É óbvio, né? Então, vamos lá. Então, vamos olhar só para isso aqui, ó. Então, vamos olhar assim. Vamos olhar só isso aqui. Eu posso pensar esse aqui assim, né? Tá, aqui é o... Depois eu vou colocar o igual. Eu posso pensar esse aqui assim, ó. Ó, tô olhando só para essa parte aqui, hein? Tá certo? Aí, ó, já que eu consigo separar assim, ó, esse limite aqui, o limite desse existe. Por que existe? Porque não depende do n. Então, para o n, ele é uma constante. O limite dele é ele mesmo. Então, o problema é só esse limite aqui, ó, que eu vou olhar e ver como é que fica, né? Então, vamos lá. Eu quero saber o limite, quando n tende a infinito, de R elevado a n sobre 1 menos R. Aí, o que é que vai dar isso? Bom, novamente, o problema é só esse aqui, porque esse aqui é constante, então esse aí não altera muita coisa, então eu tenho que olhar para esse, né? O meu R não é 1 e nem é 0. Claro que se o R fosse 0, esse limite existiria e seria 0, né? Mas o meu R não é 1 e nem é 0, né? Então, o meu R, né, ó, pode ser maior que 1. Não é isso? Se o R for maior, a gente já viu que quando o R é igual a 1, o limite não existe. A gente viu anteriormente. Se o R é maior que 1, ó, aí eu vou ter aqui, ó, 1 elevado a... Melhor, 1 não. Eu vou ter um número maior que 1 elevado a infinito. Digamos 2. Né? Então, isso aqui vai dar infinito. Na verdade, qualquer número maior que 1 elevado a infinito dá infinito, tá certo? Então, isso aqui vai dar infinito se o R é maior que 1. Tá certo? Agora, o que acontece se o R é menor que menos 1? Tá ok? Se o R é menor que menos 1, o que vai acontecer? Eu vou ter menos 1 elevado a infinito, né? E o que é que dá isso? Isso depende. Tá certo? Por quê? Sempre que eu tiver um expoente par, isso dá positivo, né? Na verdade, eu vou pegar primeiro menos 1, para ficar direitinho. Sempre que eu tiver um expoente par, ó, eu vou ter a seguinte sequência, né? Digamos, como começa em n igual a 0, eu vou ter 1, 1, 1,
e etc, né? Agora, se esse expoente for ímpar, aí vai dar menos 1, menos 1, menos 1, e eu vou ter essa sequência aqui, ó. Quando ele tende a infinito. Aí nós já vimos, na aula passada, que isso aqui não converge. Por quê? Porque eu não sei se vai para 1 ou vai para menos 1. Tá certo? Como isso não converge, né? Então, esse limite não existe. Ó, esse limite não existe. Por quê? Porque eu não sei se vai dar 1 ou se vai dar menos 1, né? Mas vamos lá. Vou continuar aqui, ó. Agora sim. Se o R é menor que menos 1, acontece algo parecido. Digamos que isso aqui seja 2. Né? Quando o expoente for 0, vai dar 1. Quando for 1, vai dar menos 2. Aí aqui, ó, vai dar 4. Aí aqui vai dar menos 4. E assim por diante. Ou menos 4 não, né? Menos 8. Né? E assim por diante. De tal maneira que isso aqui seria menos 2 elevado a n, né? Tá certo? Aí essa sequência vai dar o quê? Bom, se ela fosse só com termos positivos, ela não convergeria. Se eu pegar isso aqui, ó, só esse aqui, vai para mais infinito. Se eu pegar só esse aqui, vai para menos infinito. Eu não consigo nem dizer se ela vai para mais ou para menos infinito. Então, dessa forma, o limite também não existe. Tá certo? Aí fica sobrando o seguinte. O que acontece se o R... Não, o que acontece se o R tiver entre 0 e 1. Não é? Aí eu vou ter o seguinte. O que é que vai acontecer? Se o R estiver entre 0 e 1, digamos que o R seja meio. Elevado a infinito. Bom, isso aqui vai para 0, né? Você sabe que isso vai para 0. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer o seguinte, ó. Vou colocar bem aqui, tá certo? E o que é que vai dar se for menos 1 menor que R menor que 0? Aí, ó, como eu vou ter? Vou pensar assim no meio de novo. Elevado a infinito, menos meio. Aí tem aquele problema, né? Ó. Quando é 0, vai dar meio. Quando é 1, vai dar 1, desculpe. Aí vai dar menos meio quando é 1. Aí vai dar 1/4. Aí vai dar menos 1/4 quando menos 1/8 quando for 3. E assim por diante, né? Ó. Aí você observa. Olha só, isso aqui vai ser menos meio elevado a n, né? Ó. É essa sequência que você está olhando para ver o R. Eu estou olhando só para o R elevado a n. Não esqueça, ó. Veja que, se você pegar só os termos de ordem par, né? Ó, esse, aí o próximo vai ser 1/16. Ó, essa sequência está indo para 0. Tá certo? Agora, se você só pegar de ordem ímpar, os negativos, dá menos meio, menos 1/8, menos 1/32. Ó, de novo está tendendo para 0. Na verdade, né, ó, se você tiver o 0 aqui, ó, os termos positivos estão indo para 0 por esse lado e os termos negativos estão indo para 0 por esse lado. De qualquer jeito, né, ó, isso aqui está convergindo para 0. Tá certo? Então, qual vai ser a sua conclusão? Qual vai ser a sua conclusão? Que se o R é menor ou igual a 1, ela diverge, né? Porque o limite não existe. Se o R for menor ou igual a menos 1, ela diverge, porque o limite não existe. Tá certo? Agora, se o R tiver entre menos 1 e 0, 0 e 1, a gente também viu que para o 0 funciona. Ela converge, né? Ó, isso aqui converge, né? Ó, isso aqui converge para 0. Tá certo? Agora eu vou olhar para esse aqui, né? Eu vou olhar para esse aqui para ver qual é a conclusão que eu vou obter direitinho, tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, isso aqui é igual ao limite quando o n tende a infinito. Aí eu vou escrever assim, ó. A vezes 1 sobre 1 menos R menos R elevado a n sobre 1 menos R. Tá certo? Aí a conclusão, ó, vai ser obtida daqui, né? Isso aqui vai dar o quê? Agora sim, né? Eu vou dizer o seguinte. Olha, eu vou escrever a conclusão geral. Aqui, né? A gente viu o seguinte. Que quando R é menor ou igual que menos 1, ou R é maior que 1,
Tá certo? Esse limite não, esse aqui não existe. Esse não existindo, não existe nada. Perfeito? Não existe. Agora, se o R estiver estiver entre -1 e 0, ou entre 0 e 1, a gente viu que isso aqui vai para 0. Se isso aqui vai para 0, vai ficar A sobre 1 menos 0. Então, a conclusão é essa, da série geométrica. Essa soma faz sentido se a razão tiver entre -1 e 1, tá certo? Incluindo o zero. Aqui parece que não inclui o zero, mas a gente já viu no primeiro caso que no caso do zero também converge. Então, se tiver entre -1 e 1, converge, tá certo? Se tiver entre menor ou igual a -1 ou maior ou igual que 1, ela vai divergir. Por que é maior ou igual? Porque a gente já viu o caso que quando R é igual a 1, ela também divergiria, né? Tá certo? Então, essa é a conclusão. Tá ok? Aí eu vou escrever aqui o resumo, né? Vou apagar aqui, a gente já viu o limite, sabe quanto é que vai dar. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, olha só. Então, aqui tem duas opções, né? Primeiro, isso aqui é igual a A sobre 1 menos R, se o R estiver entre -1 e 1. Isso aqui não existe, ou seja, diverge, né? Se o R for menor ou igual que -1 ou maior ou igual que 1. E não importa quem é o A. Perfeito? Então, ó, se o R estiver entre -1 e 1, ela converge para esse número, né? Que é o A sobre 1 menos R. Se o R for menor ou igual que -1 ou maior que 1, o limite não existe, então ela diverge. Perfeito? Então, é isso que você sabe sobre a série geométrica, que ela converge, né? Ó, isso aqui, ó, você sabe que isso aqui é a mesma coisa que módulo de R menor que 1, né? Isso aqui, ó, é a mesma coisa que módulo de R, módulo, maior ou igual que 1. Então, se o módulo de R for menor que 1, ela converge para A sobre 1 menos R. Se o módulo de R for maior ou igual que 1, ela diverge, tá certo? E, portanto, a soma não teria sentido. Né? Alguma pergunta aí? Tudo certo. A ideia é bastante simples, né? Porque exatamente esse exemplo você já estudou no ensino médio, né? Tá certo? Não sei se dessa forma, né? Mas você já viu de alguma maneira. Então tá aqui, ó. Né? Aqui é só uma repetição do que eu já fiz, né? Ó. Observe aí. Né? Ó, a soma, né? Olha só. Aí multiplicou por R, aí diminuiu um do outro, aí deu isso daqui. Ó, aqui houve um pequeno erro aqui, ó. Tá certo? Não é? Mas lá na lousa eu fiz tudo direitinho, né? Sem nenhum problema, tá certo? Então, se for módulo de R menor que 1, ela converge para esse valor. Se for módulo de R maior que 1, que é menor ou igual, aqui faltou igual também, né? Então ela diverge, tá certo? Mas está aqui mais precisamente. Se for menor que 1 o módulo, ela converge para A sobre 1 menos R. Se o módulo for maior ou igual que 1, que é o R menor ou igual que -1 ou o R maior ou igual que 1, a série geométrica, então, é divergente, né? Aquela soma não faz sentido. Perfeito? Até aqui, alguma pergunta? Não. Tá, ó. Teria esse teste aqui, mas eu quero fazer mais uns exemplos, né? Que eu acho que é interessante. Então, eu vou parar a apresentação para a gente olhar para esses exemplos que eu acho que são interessantes, né? Por exemplo, olha só. Vamos ver uma convergente e outra divergente, tá? Então, vamos pensar na seguinte sequência como exemplo. Todos estão na lousa, né? Acho que eu parei a apresentação, não parei? Vamos. Aí,
Parei não. Agora sim. Porque se não parar a apresentação, não fica... A lousa não sai direito, né? Ela sai ao contrário. Até que tá gravando lá, é pra você que... Tá, agora olha só. Vamos pensar na seguinte sequência. Olha aqui. Então é meio. Tá certo? Aí é meio. Aí vai ficar, quando n é 2, aí vai dar, acho que é 1/6, né? Aí quando n é 3, vai dar 1/12. Na verdade é assim. 2 vezes 3, 3 vezes 4, 4 vezes 5, de tal forma... Aqui é 1 vezes 2, né? A primeira. Essa sequência aqui, né? Aí é 1 sobre n vezes n mais 1. É essa sequência, tá certo? Aí essa sequência, ela forma a seguinte série, né? Vamos fazer a série associada, né? Que é essa série aqui, ó. É 1 sobre 1 vezes 2 mais 1 sobre 2 vezes 3 mais 1 sobre 3 vezes 4 mais etc. mais 1 sobre n vezes n mais 1 mais etc. Na verdade, você pode escrever assim, né? Esse é o somatório. Quando n varia de 1 até infinito, de 1 sobre n vezes n mais 1. O que a gente quer saber é se essa série converge ou diverge, né? Se tem algum sentido falar dessa soma. Aí, ó, eu vou fazer aquilo que a gente aprendeu no cálculo 1. Eu vou reescrever o termo geral, né? Lembra que quando eu tenho dessa forma, eu posso escrever A sobre N mais B sobre N mais 1. Eu só preciso descobrir quem é o A e o B. E como é que eu faço isso? Faço a continha aqui, ó. Vai ficar N vezes N mais 1, né? Qual é o meu objetivo para descobrir o A e o B? Fazer esse lado ficar igual a esse com o A e o B, né? Então, de NMC, esse dividido por esse dá N mais 1. E esse dividido por esse dá o N. Então, vai ficar AN mais A mais BN. Perfeito? Estou multiplicando aqui, né? Estou multiplicando aqui. Ó, N mais 1 dividido por N mais 1, aí multiplica. N mais 1 vezes N dividido por N mais 1 dá o N, multiplica e dá esse resultado que eu posso escrever assim, né? Ó, A mais B, N, mais A, sobre N mais 1. Agora sim, eu quero que esse membro fique igual a esse. O denominador já está, né? Mas para essa parte de cima ficar igual a 1, ó, aqui não tem N. E aqui tem. Então, é necessário que o A mais B seja 0. Porque se o A mais B for 0, isso some, aí fica só o termo independente, que não está igual. Para ser igual, o A tem que ser igual a 1. Então, o A é igual. Ora, se eu tenho esse sistema, se o A é 1, o B só pode ser menos 1, porque A mais B é 0, né? Perfeito? Então, descobri quem é o A e quem é o B. Ok? Então, olha só o que ocorreu, colega. Olha que algo interessantíssimo, né? Agora eu vou apagar aqui, né? Lembra que é A sobre N e B sobre N mais 1. Então, é 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Porque eu descobri o A e o B. O A é 1 e o B é menos 1. Tá certo? Pronto. Ah, tá certo. Então, né? Agora, olha só. Em vez de escrever dessa forma, eu vou reescrever, né? Deixa eu colocar aqui mais em cima. Rapidinho, então. Eu descobri que 1 sobre N vezes N mais 1 é igual a 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Bom, mas é o termo geral, né? Quando N é 1, o que vai ocorrer? Vai ocorrer 1 menos 1 sobre 2.
Ó, vê que isso aqui vai dar exatamente o primeiro aqui, né? Ó. Vai dar 2 vezes 1, 2, menos 1, 2. Vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2. Perfeito, né? Ó. Aí mais. Agora o n é 2. Então vai ficar 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Aí de novo, ó. Vai ficar 3 menos 2 sobre 2 vezes 3. Então isso aqui é 1 sobre 2 vezes 3. Ou seja, esse aqui, ó, é exatamente esse. Por quê? Porque eu só estou escrevendo de outra forma. Então isso vai acontecer para todos, né? Ó, mas... Aí agora aqui o n é 1, o n é 2, agora o n é 3. 1 sobre 3 menos 1 quarto. Aí este aqui, ó, é esse. E assim por diante, né? De tal maneira que esse aqui, ó, ficou 1 sobre... Melhor. 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Eu vou colocar o termo anterior, né? O termo anterior seria assim, ó. Menos 1 aqui, né? Menos 1 sobre n. O que vem antes desse. Aí esse aqui é que é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, etc. E isso continua, né? Tá certo? Isso aqui vai ser igual... Né? Vou colocar aqui, ó. Bom, esse aqui é igual a esse, né? Tá certo? Isso aqui é só o artifício que nós estamos utilizando. Então, isso aqui é igual a isso, né? Então, olha só, repetindo. Esse é esse, este é esse, este é esse, e assim por diante. Aí, este aqui é o último, né? Só que eu coloquei o anterior. Por quê? Para você ver o seguinte, ó. Eu posso cancelar isso com esse? Ó? Claro, é menos meio mais meio, cancela. Menos 1/3 mais 1/3, cancela. Menos 1 quarto mais o próximo 1 quarto, cancela. Aí esse vai cancelar com o que estava anterior e esse vai cancelar com esse de tal maneira que sobra só o primeiro e o último. Né? Isso aqui, ó, é o SN, né, claro? Deixa eu escrever aqui de novo. Deixa eu escrever que é menor, que aí vai ficar bem claro. Esse é o SN, que é 1 sobre 1 vezes 2 mais 1 sobre 2 vezes 3 mais etc. 1 sobre 3 vezes 4 mais etc. mais 1 sobre n vezes n mais 1. E nós descobrimos que 1 sobre n vezes n mais 1 é igual a 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Certo? Aí, essas duas coisas geraram essa. Isso é esse. Aí, esse último é esse aqui. Então, aqui não tem reticências. Acaba aqui. Tá certo? Acaba aqui. Esse é o SN. Então, o SN é 1 menos 1 sobre n mais 1. Aí a gente viu o seguinte, que esse negócio aqui, ó, se o limite existe, ele é o limite do termo geral. Tá aqui o termo geral, então eu vou calcular o limite do termo geral. Então isso aqui vai ser quando n tende a infinito de Sn, isso vai ser aqui o limite quando n tende a infinito de 1 menos 1 sobre n mais 1. Ora, quando o n tende a infinito, isso aqui é 1 repete, né? E esse aqui vai para 0. Então, o resultado disso dá 1. Ok? Então, ó, a gente viu no teorema que quando essa soma existe, a série converge e o resultado é justamente esse limite. Tá certo? O resultado da soma é justamente esse limite. Então, é isso que eu vou escrever aqui agora. Vou apagar tudo isso daqui, né? Ó. O importante, ó, é essa parte aqui, ó, que ela foi que deu como a gente descobriu esse 1. Perfeito? Então, vamos para cá. Então, o que eu concluí agora? Eu concluí que a série obtida dessa sequência, ela converge e converge para 1. Tá certo? Essa soma dá exatamente 1 também. Tá ok? Agora, observe essa sequência aqui, ó, essa outra sequência. Meio, 1/3, 1 quarto, 1 sobre n. Etc. Tá certo? Tá ok? Bom, então essa aqui a gente já viu que converge direitinho. Vou apagá-la, né? Agora eu vou ver essa. Quero saber também se essa... Eu sei que a sequência aqui, ó, essa sequência, ela converge.
E ela converge para zero, né? Aí a minha pergunta é, se a sequência converge para zero, a série, o que acontece com a série? Quem é a série? A série é 1 mais meio, mais 1/3. Vou colocar bem aqui. 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6, né? Etc. Mais 1 sobre n, mais etc. Né? Que é somatório, n variando de 1 até infinito, de 1 sobre n. Perfeito? Aí a minha pergunta é, essa série converge ou diverge? Eu já sei que a sequência, né, a sequência dos termos, né, os termos estão ficando cada vez mais próximos de zero. Mas se eu somá-los, esse negócio dá o quê? Se é que dá alguma coisa, né? Tá certo? Aí eu vou lhe mostrar o seguinte. Olha aqui. Observe. Eu vou fazer assim. 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6, mais 1/7, mais 1/8, mais etc. Né? E continua, né? Mais 1/8, mais 1/9, mais 1/10, mais etc. Né? Isso continua. Tá certo? Ok? Agora, olha só. Eu vou fazer assim. Olha aqui, ó. Mesmo que eu repetisse todos esses outros termos, você concorda que isso aqui que essa aqui é maior que essa? Não. Mesmo que eu repetisse aqui todo mundo, ó. Olha aqui, o 1, o meio, aí eu mudei só esse, ó. Mudei só esse. Agora imagina que mesmo que eu repetisse todos esses, né, os infinitos, você concorda que essa aqui seria maior que essa? Eu gostaria de uma resposta. Alguém pode me responder? Colegas? Oi? Creio que sim. Ó, entenderam o que eu estou fazendo? Eu repeti esse aqui eu mudei, né? Ó, de 1/3 para 1/4, aí repeti 1/4, aí eu vou repetir 1/5, 1/6, 1/7, eu vou repetir todos. Você concorda que essa soma, se ela existir, ela seria maior do que essa? Sim. Todos concordam? Sim. Claro, né? Por quê? Porque 1/3 é maior que 1/4, né? Mas eu vou fazer mais ainda. Ó. Em vez de colocar 1/5, eu vou colocar 1/8. Ó, ao invés de colocar 1/5, eu coloquei 1/8, 1/8, 1/8. Então, ó, todos esses números são maiores que esse, né? Então, com mais razão, essa soma é maior que essa. Aí, ó, a partir do 1/8, ó, estou mudando todos aqui, ó. Estou mudando todos esses, ó. Esse aqui continua o mesmo. Aí, a partir daqui, ó, eu também estou mudando. Aqui está ficando 1/16, mais 1/16, mais até o 1/16, entendeu? E isso continua, né? Ó. Agora esse aqui vai ser igual. Tá certo? O que é que eu fiz? Olha, observa o seguinte. Bom, isso aqui aquele lá é maior que esse, mas esse é igual a esse outro aqui, ó. 1 mais meio mais esses dois aqui, ó. Alguma dúvida aqui da meio? Hein, colegas? Não. 1/4 mais 1/4 é 2/4, mas 2/4 é meio, né? Mesma coisa aqui, ó. Esses aqui todinhos vai dar 1, 2, 3, 4 sobre 8. E 4 sobre 8 é meio. Vai dar meio aqui também. Não é isso? Mas daqui, ó, do 1/9 até
o 1,16, eu mudei todo mundo, exceto o 1,16, para 1,16. Mas tem quantos? Bom, tem um nono, um décimo, um 11, um 12, um 13, um 14, um 15, um 16. Tem 8, né? Então vai ficar 8 sobre 16, de novo vai dar meio. Aí a mesma coisa eu vou fazer a partir do 1,17. Em vez de colocar 1,17, eu vou colocar 1,32. Aí vou fazer isso até 1,32. Aí eu vou ter 16 valores assim. Aí vai ficar 16 sobre 32, que vai dar de novo meio. Então, eu vou fazer isso sempre. Aí eu vou mudar para 1,64, para 128, etc. De maneira que vai dar sempre meio. Aí lembra o que nós vimos logo no início? Que quando é a soma do mesmo, isso aqui vai para mais infinito. Não é? Porque se eu tempo aumentando, é como se eu tivesse, 1, aí mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, vou sempre acrescentando 1, então esse negócio só cresce, só cresce, só cresce e nunca para. Então vai para mais infinito. Qual é a divergente. Oi? Então seria divergente. A série é divergente, a conclusão é essa, né? Então, a série 1 sobre n variando de 1 a infinito, é divergente. Essa série é chamada de série harmônica, tá certo? A série harmônica é divergente. Veja, a gente viu que a sequência 1 sobre n, né? 1, meio, 1/3, ela converge para zero, a sequência. Mas a série, que é a soma dos termos, né? Diverge. Perfeito? Alguma pergunta? Não. Vamos voltar aqui para o slide, né? Então, vamos seguir. Olha aí. Isso aqui é um teorema interessante, né? Eu vou escrever aqui, enquanto você olha esse aí, que está aí na... Eu vou escrever todos os que nós escrevemos até agora. Tá certo? Para fazer com que você entenda o que está escrito aí. Leia aí direitinho, veja bem. Tá certo? A gente viu o seguinte, né? Um pequeno resumo de que nós já vimos até aqui. Nós já vimos que essa série aqui, né? Eu vou já passar aqui para o quadro de novo. Deixa eu só escrever. Agora olhem aqui o quadro. A partir daqui, deixa eu tirar aqui a apresentação para que fique gravado direitinho, né? Olha só. A gente acabou de ver que a série harmônica é divergente. Né? Eu vou dar aqui um outro exemplo, né? A gente viu que essa série 1 sobre 2 elevado a n variando de 1 até infinito, que é 1 mais meio, mais 1/4. Não, 1 não, começou com meio, né? Desculpa. Meio, mais 1/4, mais 1/8, mais etc., mais 2 elevado a n, mais etc. Isso aqui, não só converge, como é igual a 1. Tá certo? Ela é convergente e igual a 1. A gente viu que essa outra aqui também é n variando de 1 até infinito, de 1 sobre n vezes n mais 1, que é 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4, mais etc., mais 1 sobre n vezes n mais 1, mais etc. Isso aqui é igual a 1, também converge. Tá certo?
Tá ok? O que eu quero lhe mostrar? Eu quero lhe mostrar o seguinte. Que se eu fosse calcular, olha só. Vou colocar aqui. Número 1, número 2 e número 3. Que se eu fosse calcular... Vou colocar mais um. É o somatório. N igual a 1 até infinito de N, que é igual a 1, mais 2, mais 3, mais etc. Mais N, mais etc. Né? Isso aqui é divergente. O que eu quero lhe mostrar é o seguinte. Tá? Que se você fosse calcular aqui, ó, o limite, quando N... Deixa eu escrever aqui em cima. O limite, quando N tende ao infinito, de 1 sobre N, dá 0, né? Ó. Perfeito? Para número 1, né? Tá certo? Tá ok? Né? Agora eu vou pegar o número 2. Se você fosse calcular o limite quando N tende a infinito, eu estou colocando aqui, ó, só desse termo, não é da série, é só da sequência, né? Estou olhando para a sequência. 1 sobre 2 elevado a N, você converte para 0. Tá certo? Se você fosse fazer essa daqui, daria a mesma coisa. Se você fosse calcular o limite quando N tende a infinito, de 1 sobre N, N mais 1, né? Ó, aqui embaixo vai para infinito, que aqui é para 0. Agora, se você fosse calcular dessa, ó, o limite, quando N tende a infinito, de N, isso dá mais infinito. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que se a sequência é convergente, que é o caso dessa e dessa, o limite do termo geral, né, ó, é 0, né? Ó. Perfeito? Aí o teorema diz o seguinte, que se você tem uma sequência que o limite do termo geral, que aliás, uma sequência não, se você tem uma série que é convergente, então o limite do termo geral dá sempre igual a 0. Aí você pode perguntar, professor, essa primeira aqui, o limite do termo geral também é 0, no entanto ela é divergente. Pois é, o teorema não está errado, o teorema diz o seguinte, que se ela é convergente, então se você calcular o limite só disso aqui, sempre vai dar 0, né? Como você observa uma aqui que não é convergente, que acontece a mesma coisa, né? Então, esse teorema não garante que quando você olha esse limite e dá 0, que a sequência seja convergente. Então, diz o seguinte, que se ela já for, se você já souber que ela é convergente, e se você for calcular o limite do termo geral, com certeza vai dar 0. Tá certo? Agora, por que esse teorema é importante? Porque o contrário dele é importante. Porque se a sequência é convergente, então o limite do termo geral sempre é 0. Então, se você pegar uma sequência, né, tá aqui, uma sequência não, uma série, calcular o limite do termo geral e não der 0, com certeza ela vai ser divergente. Tá certo? Essa é a importância do teorema, né? Que se você calcular o limite do termo geral e não der 0, você não precisa fazer mais nada. Ela já é divergente. Né? Agora, se você calcular o limite do termo geral e der 0, aí, ó, existe a possibilidade dela ser convergente. Por quê? Está aqui o exemplo. Ó. 2 aqui são convergentes e uma não é. E, no entanto, ó, das 3, o limite do termo geral é 0. O que você garante mesmo é esse aqui, ó. Que quando você calcula o limite do termo geral, que é esse caso aqui, né? Ó, que é esse caso que está aqui, né? E não dá 0, vou até colocar aqui perto. Né? Se você calcula o limite, quando n tende a infinito, do termo geral, que nesse caso é infinito, e não dá 0, aí você pode concluir, sem problema nenhum, que ela é divergente. Agora, no caso dessa e dessa, que o limite é 0, isso não garante que ela vá convergir. Mas se você sabe que ela converge, com certeza o limite do termo geral é 0. Então, o importante é esse aqui, ó. Se você quer saber se uma sequência diverge, calcule o limite do termo geral. Se esse limite não der 0, então ela converge. Mas e se der 0? Aliás, ela diverge. Mas e se der 0, ela converge? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Você tem que verificar. Mas se não der 0, com certeza ela diverge. Alguma pergunta? Não. Entendi o que eu quis dizer? Então, ó,
esse teorema que eu vou voltar aqui para ele, né? Ó, ele não garante a convergência da série. Ele só garante que, se você já sabe, ó, que ela é convergente, então o limite do termo geral, né, que esse cara aqui que fica na somatória, é zero. Tá certo? Agora, se você calcular esse limite e não der zero, aí com certeza ela diverge. Tá certo? Se der zero, não garante que ela converge. Você tem que verificar. Mas se não der zero, você não precisa verificar mais nada. Já fez. Ela diverge. Tá certo? Aqui, ó, é a prova do teorema, né? Ó. A ideia é bastante simples, você pode verificar, tá certo? Bom, aí tá aqui, né? Ó, o que eu acabei de falar, que a recíproca não é verdadeira, e como exemplo, a gente tem a série harmônica, né? E ela diverge, e, no entanto, o limite do termo geral é zero. Tá certo? Que aí, isso é chamado de um teste para a divergência da série. Tá ok? Aí, por exemplo, né? Ó, ó, aí vai ter esse exemplo aí. Deixa eu copiar e depois eu passo aqui para o 4. Certo? Vai ter esse exemplo aí. Deixa eu copiar e depois eu passo aqui para o 4. Aí vai ter este exemplo aí. Tá? Então, olha só. Então, é somatório de n ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4. 5n ao quadrado. Certo? N variando de 1 até infinito. Então, vamos para o quadro. Vamos parar a apresentação. E observe aqui, ó. Eu quero saber se esse negócio converge ou diverge. Bom, eu não consigo ver se ele converge, mas eu posso já garantir que ele diverge. Por quê? Ó, se isso aqui convergisse, era necessário que o limite, quando n tende a infinito, de n ao quadrado sobre 5n ao quadrado, para eu saber se talvez ela convirja, isso aqui teria que dar zero. Agora, se não der zero, com certeza eu sei que ela diverge, né? E é isso que eu vou fazer. Então, se eu colocasse infinito aqui, ficaria infinito ao quadrado sobre 5 infinito ao quadrado mais 4. Então, isso aqui ficaria infinito sobre infinito. Certo? Aí, lembra que eu falei? Sempre que ficar infinito sobre infinito, você usa a regra de L'Hopital. Vamos usar. Certo? Então, vai ser o limite, quando n tende a infinito. Bom, aqui é um quociente, né? Ó. O L'Hopital não é para usar a derivada do quociente, é para derivar o numerador e derivar o denominador. Tá certo? Agora sim, ó, eu posso cancelar esse com esse, né? Ó, e esse com esse aqui dá 5 e aqui dá 1. Então, esse aqui é o limite, quando n tende a infinito, de 1/5. O limite da constante é ela própria, né? Ó. Aí, ó, não deu zero, né? Ó. Por quê? Para que isso possa convergir, né? Não quer dizer que vai convergir. Para que isso possa convergir, aqui teria que ter dado zero. Como não deu zero, qual é a sua conclusão? A série somatório n ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4, n variando de 1 até infinito, é divergente, né? Bom, esse teorema que a gente acabou de ver não garante a convergência, mas garante a divergência, né? Porque se o limite do termo geral não for zero, então você não precisa fazer mais nada, a série já é divergente, né? Então é para isso que serve, para verificar se é divergente. Você não consegue verificar se ela é convergente, mas consegue verificar se ela é divergente com o termo geral. Certo? Então, o termo geral é para isso, para verificar a divergência. Alguma pergunta? Não. Então seria mais fácil pelo teorema para verificar se é divergente, para não fazer toda a análise da série, né? Pois é, para saber se ela é divergente, você não vai analisar a série toda, basta fazer isso. Só precisa fazer o teorema, né? Se não der zero o limite só daquele termo geral lá, né? Então ela diverge. Agora, se desse igual a zero, você não sabe se ela converge ou diverge. Aí você seria obrigado a fazer
a análise para ver se ela converge ou diverge, se o limite tivesse dado zero. Então, ó, esse negócio só é útil para saber se é divergente. Perfeito? Certo. Aí, vamos lá. Aí tá aí, né? Ó. Então, aqui tá uma outra forma de resolver, né? Ó. Eu resolvi usando a regra do L'Hopital, aqui foi feito de outro jeito, né? Ó. Então, você vê aí direitinho, né? Ó. Ele dividiu todo mundo por n ao quadrado. Quando dividiu por n ao quadrado aqui deu 1, por n ao quadrado aqui deu 5, e por n ao quadrado aqui deu 4 sobre n ao quadrado. Aí, fazendo n para infinito, ó, esse aqui ó, é 4 sobre infinito, então dá 0. Se isso dá 0, fica 1/5. Mas eu acho pela regra do L'Hopital mais rápido, né? Tá ok? Agora, a propriedade. Suponha o seguinte, que tu tenha duas séries que sejam convergentes. A série AN e a série BN. Então, também serão convergentes, ó. Se você pegar uma constante e multiplicar por uma série convergente, então ela é convergente, né? Se você somar duas séries convergentes ou subtrair duas séries convergentes, ela também é convergente. E se você... Aí aqui tá como é que você faz, olha só. Né? Porque, ó, se você tiver uma constante que multiplica todos os termos, você pode tirar a constante, aí essa parte converge, então digamos que convergiu para 3, aí vai ficar esse número vezes 3, né? Aqui, ó, você pode separar as duas séries separadamente, então você sabe que essa converge, então a soma converge. Perfeito? Então, é só propriedades para você lembrar, né? Uma constante vezes uma série que converge, também converge. A soma de série convergente, ou a diferença, também é convergente. Perfeito? Aí está aqui, ó, um exemplo para a gente ver. Tá ok? Ó? Aí, o que é que você sabe, né? Como é que eu sei que isso vai convergir ou divergir? Não é? Ó, essa é a pergunta, né? Primeiro ele quer saber a soma, mas primeiro tem que saber se essa soma existe ou não. Tá certo? Então, eu vou deixar aí para vocês olhando esse quadro, enquanto eu escrevo aqui na lousa, direitinho, né? Para que a gente faça as contas aqui sem nenhum problema, tá certo? Então, eu quero saber se essa série enorme aí, né? Dado por esse termo geral enorme, ele quer a soma dela, mas não esqueça. Para eu achar a soma, eu primeiro preciso saber se converge ou diverge. Só tem soma se convergir. Se divergir, não tem soma. Perfeito? Então, eu quero saber quanto dá isso, né? Então, vamos para a solução. Vamos para a solução, né? Então, vamos lá. Olha aí. O que é que eu sei? Né? Agora há pouco falou o seguinte, né? Se eu tenho duas séries que convergem, então a soma delas converge. Então, eu vou olhar para essa daqui, ó. Nós já vimos que isso aqui converge e converge para 1, lembra? Não? Esse aqui também, ó. Nós já vimos que isso aqui converge e também converge para 1. Aí, ó, se essa aqui converge, então, ó, se eu pegar 3 vezes e multiplicar por ela, nós vimos agora há pouco que esse 3 pode entrar multiplicando aqui, ó. Então, vai ficar somatório. Eu não vou colocar aqui esse negócio não só para ficar melhor. Né? Vai ficar 3 vezes 1 sobre n vezes n mais 1. Não é? E isso vai dar somatório de 3 sobre n mais n vezes n mais 1. O que foi dito no teorema lá da soma? Que se você tiver um número multiplicando a série, você pode tirar esse número, né? Aí, se essa série converge, então a multiplicação também converge. Então, ó, como essa aqui é a mesma coisa que essa multiplicada por 3, né? Então, como essa converge, multiplicado por 3, ela também converge. Tá certo? Então, essa série, ela não só converge, né? Como ela converge para
3 vezes 1, que é 3, né? Ó. Tá certo? Bom, mas eu quero saber aquela lá, né? Ó. Quero saber aquela lá. Quero saber o que dá. Eu vou apagar de cima, né? Eu já sei que isso aqui vai para 1, né? Ó. Então, vou apagar essa daí para não ficar muito lá embaixo, tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. Então, eu quero saber essa daqui. Então, isso aqui eu posso escrever assim, né? Ó. Somatório n igual a 1 até infinito de 3 sobre n vezes n mais 1, porque a gente viu que a série da soma é a soma das séries, né? Ó. Então, eu posso separar assim, né? Ó. Tá certo? A gente acabou de ver no teorema. Então, isso aqui é o mesmo que isso. Eu verifiquei que esse aqui não só converge, como converge para 3. Então, isso aqui é igual a 3, mais isso aqui a gente viu que converge para 1. Então, esse negócio vai dar 4. Perfeito? Então, ó, esse negócio aqui não só converge, como converge para 4. Por quê? Porque essa converge e essa converge. Essa converge para 3 e essa converge para 1. Tá certo? Então, o resultado é 4. Simples aí, desta forma mesmo. Alguma pergunta? É simples, só usamos o teorema direto, né? Não. Ele só vai repetir aqui o que nós vimos, né? Aqui, ó, só repetir o que nós já sabíamos. Então, deu 4. Tá certo? Ele está dizendo o seguinte. Tu tem uma série. Não importa se ela converge ou diverge. Se tu somar mais um número nela, só um número, se ela converge, ela continua convergindo, porque somou só mais um número. Se ela diverge, ela continua divergindo, porque tu só somou um número. Mas acontece a mesma coisa para 2? Claro que sim. Se tu pegar 2 números e somar em uma série que já converge, são apenas mais 2 números. Se ela converge para 5, né, ó, e você vai somar 2 números nela, ela continua convergindo. Se ela já divergia, tu vai somar 2 números nela, ela vai continuar divergindo. 2 números não vai fazer diferença nenhuma. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Mas não importa se são 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 1 milhão de números. Se for uma quantidade finita, né, que você adicionar a uma série convergente ou a uma série divergente, isso não altera a natureza dela. Né? Se você pegar uma quantidade finita de números e somar a uma série convergente, ela continua convergente. Se você pegar uma quantidade finita de números e somar a uma série divergente, ela continua divergente. Não importa a quantidade, mas tem que ser uma quantidade finita. Agora, se você pegar uma quantidade infinita, aí pode mudar. Se ela for convergente, pode ser que ela continue ou não. Tá certo? Se ela for divergente, pode ser que ela continue ou não. Depende do que está acontecendo, tá certo? Tá ok? Aí é o que ele está dizendo aqui, ó. Suponha que tu tem essa série, né? Ó, tá certo? Ela é convergente, né? Isso aqui ele já está dizendo que é convergente. Teria que verificar, né? A gente teria que olhar para ver se ela é convergente mesmo ou não. Mas ele está dizendo que é convergente. Então, ó, se eu somar 3 números a ela, esses 3 números vão alterar a convergência dela? Claro que não, né? Se ela converge para 5, vai ser isso aqui somado com 5. Então, vai dar um número, então ela continua convergente. Tá certo? Tá ok? Agora aqui. Então, é o que ele tá, isso aqui, ó, é o caso geral, né? Ó. Se você acrescenta uma quantidade finita, né? Ó, porque de 1, suponha que o n é 5, então tu acrescentou 5 números. Suponha que o n é 10, tu acrescentou 10 números. Suponha que o n é 15, tu acrescentou 15 números. Tá certo? Então, se tu acrescentar uma quantidade finita de termos a uma coisa que, apesar de ser infinita, seja convergente ou divergente, não altera o fato dela ser convergente ou divergente. Se ela for convergente, ela continua convergente. Se ela for divergente, ela continua divergente. Tá certo? Colegas, eu vou parar por aqui e essa parte de integrais impróprias a gente vê na nossa próxima aula, tá certo? Porque isso aqui já vai ser... na próxima aula eu quero falar só de testes, né? Então, essa parte aqui
vai ser o tratamento de testes para você verificar se ela converge ou não, né? Testes para séries convergente ou divergente. Então, a gente vai começar isso daí na próxima aula. Alguma pergunta? Só pode repetir um pouco o que o senhor falou antes, porque minha internet caiu. Então vou repetir de novo.